Então, boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, né, uma breve análise de como é que está a situação e também com diferentes bases de comparação para a gente conseguir entender, porque a gente está num momento um pouco difícil de compreensão, porque ao mesmo tempo a gente está num momento bom em relação ao pior momento, mas a gente está ruim em relação à pré-pandemia. A gente está ainda com níveis muito altos. Então, assim, entrando aqui no nosso painel da rede, quando a gente entra aqui em Brasil, regiões e estados, a gente consegue ver aqui, ó, o que a gente vê no Brasil, ó. A gente vê, esse é o gráfico de toda a pandemia, aqui em cima é casos, aqui embaixo é óbitos. A gente percebe que a gente teve picos horríveis de casos de óbitos, e a gente vem tendo uma queda, e a gente nota que essa queda vem desacelerando, né? Dá para ver aqui que a queda está levemente desacelerando. Como é que a gente sabe isso? Quando a gente olha aqui nos últimos 20 dias os novos óbitos por dia do Brasil, a gente vê uma tendência de queda leve, né? Essa tendência era de queda forte, ela veio caindo, né? Vem desacelerando, e essa curva aqui, que é a média móvel da taxa de crescimento, serve justamente para a gente ver isso. Se a gente vê essa curva caindo, quanto mais a gente quer que ela caia, quanto mais maior for o ângulo de queda, melhor. Quando esse ângulo começa a querer ir para o lado, que nem a gente vê nos últimos dias aqui, não é um bom sinal, porque quer dizer que está estabilizando. Quando a gente olha por região do Brasil, a gente vê situações distintas. Ó, por exemplo, no centro-oeste a gente vê uma leve queda, aqui esse ângulo está legal, quanto mais ângulo, melhor, né? Quanto mais queda, melhor. Vamos dar uma olhada na região nordeste. Ó, na região nordeste, por exemplo, a gente vê até um leve, se a gente olhar os últimos 20 dias, o que a gente vê? Uma leve tendência de aumento de casos e uma estabilização de óbitos. Ó, dá para ver claramente que está indo para o lado aqui. Mas quando a gente olha aqui o patamar, a gente vê que é um patamar muito baixo, que ainda bem, né? Nós temos vacinas e as vacinas funcionam bem pra caramba. Então dá para ver, ó. Só que a gente vê claramente essa curva aqui que ela está querendo ir para o lado, ela está querendo começar a fazer esse movimento aqui. Né? E quando a gente olha o total de óbitos que a gente tem, vamos dar uma olhada na região norte, ó, a mesma coisa. Ó, aqui até um leve aumento, se a gente olhar. Uma coisa que eu, inclusive, faço propositalmente para trazer para a live, vocês veem que a data da última atualização é dia 25, que a gente sabe que represa um pouco ali no final de semana, dá para ver, né? Que os finais de semana tem sempre essas. Aqui, por exemplo, foi o feriado do dia 12 de outubro, ó, 1, 2, 3, 4 dias mais baixos. Aí depois, final de semana, 2 dias. Final de semana, 2 dias. Eu não trago os dados de terça e quarta, porque senão terça e quarta sempre tem um pouco de represamento do final de semana e pode parecer que está aumentando, sendo que na verdade não está. Mas quando a gente vê, mesmo com o dado aqui do dia 25, um leve aumento nessas regiões, a gente percebe que a tendência está começando a ter uma mudança. Vamos dar uma olhada na região sudeste, ó, ainda está uma leve queda, quase estabilização em casos, uma queda com sinal de querer desacelerar a estabilização aqui na região sudeste. Na região sul, até uma tendência até de aumento de óbitos, né? Ó, dá para ver aqui, ó, os óbitos estão querendo até ter uma tendência de aumento nos últimos 20 dias, mas quando a gente olha os últimos 50 dias aqui, a gente percebe que deu uma caída e agora uma subida, então está estável. Né? Só que estável num nível numérico muito ruim. Então, quando a gente olha esse tipo de coisa e a gente compara, por exemplo, vamos comparar com os nossos países vizinhos aqui. Ó. Aqui no mesmo painel a gente consegue ver dados de qualquer país do mundo. Vamos dar uma olhada no Chile, por exemplo. Chile. Ó, aqui tem os mesmos gráficos, né? Casos e óbitos. Vocês percebem o que aconteceu no Chile? Ó? Caiu aqui, ficou num patamar bem baixo e agora começou a ter o quê? Aumento. Ó. Tem uma taxa até grande de aumento de óbitos, mas o nível aqui, ó, essa maior barra é 12 óbitos por dia. Né, eles chegaram a ter aqui no momento 200, 198 óbitos por dia em junho, agora eles estão com 12, ou seja, o nível é muito menor, mas mesmo assim, tendência de aumento a gente não quer nunca, em nenhuma situação, mesmo Sim. que seja baixo, a gente não quer aumento. E olha, se a gente vê a proporção aqui de vacinação do Chile, ó, 84% da população total, nesse painel a gente sempre bota a população total, não só de 18 para cima, né, todos, parcialmente vacinado, vamos arredondar aqui, 85% e 76% completamente vacinado, é mais que nós, né? E eles estão tendo essa tendência aqui. Quando a gente olha a própria América do Sul, junta todos, junta o Brasil, junta todo mundo, a gente vê o que, ó, tá querendo começar a fazer aquela curva que a gente não gosta aqui, né? Aqui assim, mas num patamar mais baixo. Então é isso que eu digo que é a dificuldade da comunicação. A gente está muito melhor do que o pior momento, mas a gente ainda está muito alto. Onde é que a gente consegue ver isso, que eu gosto de mostrar?
Esse aqui é o painel do Infogripe da Fiocruz, que é uma plataforma muito legal de vigilância epidemiológica da gripe, de casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, casos graves que são hospitalizados. Quando a gente olha aqui, ó, eu entrar por ano, a gente pode pegar aqui 2018. Eles demoram um pouquinho para carregar, mas é muito interessante a gente ver. Como é que foi 2018 a nossa curva de síndrome respiratória aguda grave? Todas as doenças respiratórias, ó, a gente vê. É uma curva já conhecida por nós, né? Aquela sazonalidade clássica aqui no inverno, aqui, né? Tem um pico no inverno, depois uma queda. Mas o que eu quero que a gente olhe? Essa linha pontilhada aqui, vermelha, ó, é 1,4. O que é esse 1,4? Incidência de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, por 100 mil habitantes. Ou seja, 1,4 casos de SRAG por 100 mil habitantes é considerado muito alto, que é esse vermelho aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Intensidade muito alta. Em 2018... Oi, pode falar, Léo. Normalmente, antes da pandemia, isso era considerado, tipo, muito alto, né? Já era uma situação de alerta. Em 2018, né? O pico ficou um pouco abaixo do alto, um pouco abaixo de 1 aqui, né? O pico. Vamos dar uma olhada em 2019, para ver como é que ficou. O que a gente nota quando a gente olha anos anteriores à pandemia? A gente vê esse pico, ele muda um pouquinho o formato, mas é a mesma coisa, mais ou menos na mesma época do ano, um pouquinho abaixo de 1. Aí veio a pandemia e virou... Prestem atenção nessa linha pontilhada vermelha de 1,4. Olha para onde ela vai. Está aqui ela, ó. 1,4 está aqui. Então, quer dizer que aquele pico de 2018, 2019, ficava mais ou menos um pouquinho abaixo dessa pontilhada azul aqui. E aí veio esse absurdo que chegou a 11 no pico em 2020, e aí começou a cair. Olha só isso aqui, nós ficamos quase 120 dias em queda em 2020, e depois teve uma reversão. Por isso que a gente sempre tem que ficar de olho. Aqui não tinha vacina. Hoje tem vacina, o que é ótimo, né? A gente tem a vacina para nos ajudar. Quando a gente olha 2021 aqui, deixa eu puxar o ano certo, a gente vê que 11, né, foi o pico de 2000 e... Olha, foi para 22 em 2021. Um absurdo do absurdo, sendo que 1,4 é muito alto. Aí a gente teve uma queda, uma nova onda aqui, né, de pessoas hospitalizadas, e a gente vem caindo e a gente vê aquele mesmo movimento que eu estou mostrando para vocês, que a curva parece que ela quer desacelerar essa queda e quer começar a ir para o lado aqui. E quando a gente olha esse índice aqui, ele está onde, ó? Ele está aqui perto do 4, ou seja, se 1,4 é muito alto e a gente ficava abaixo do 1, e a gente está agora perto do 4, a gente está quase 4 vezes mais alto do que a gente tinha nos outros anos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, a gente está muito melhor do que o pior momento. O pior momento aqui, nós estamos aqui. É verdade, estamos melhores do que o pior momento. Mas nós estamos 4 vezes piores do que antes da pandemia. Então, tem muita hospitalização. Esse ponto é um ponto muito chave para a gente não achar que acabou, que está tudo ótimo, né? E aí, pode falar, Léo. E apesar da vacinação, e o que mais nos deixa assim, alerta que, apesar da vacinação, que a gente sabe que está avançando bastante, a gente vê que, que nem você comenta, Isa, é uma briga constante entre a vacina e o vírus. É um cabo de guerra, um puxando para cada lado.